Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer estar aqui com você para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer por você estar conosco, nos acompanhando, curtindo o nosso vídeo e compartilhando para que alcancemos o maior número de pessoas possível. O nosso canal tem por objetivo pregar a palavra de Deus, edificar vidas para o reino do Senhor, pastorear corações e assim ensinar, conduzir os homens no caminho da justiça e da verdade. Isso fazemos fundamentado na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Aqui quem vos fala é o pastor Itamar Souza. Eu sou pastor aqui de Panguaçu, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Panguaçu, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de compartilhar com você hoje a palavra do Senhor. A pergunta que fazemos é: será que você perdeu Jesus de vista? Será que em algum momento na sua caminhada você deixou de seguir Jesus? Ou você seguiu sozinho? Será? Para isso nós vamos olhar o que diz as Escrituras. Vem comigo em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para nos acompanhar e marque lá o sininho de notificações para você receber as atualizações quando assim lançarmos, ok? Vamos à mensagem? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas palavras, ou todas estas coisas, no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Temos diante de nós, então, um texto que nos mostra um momento na vida de Maria e de José. Os pais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eram religiosos dedicados. Eles iam continuamente a Jerusalém para cumprir com seus votos, para cumprir com os seus deveres religiosos. Eles tinham que ir a Jerusalém ali, geralmente na festa das Páscoas, no dia de Pentecoste. Escolhiam uma data para poder adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. E assim eles se uniam a uma caravana para traçar este caminho de Nazaré até Jerusalém, que levava mais ou menos um dia de caminhada. Ali as pessoas levavam seus pertences, seus animais para negociar, para oferecerem sacrifício ao Senhor. E iam ali as famílias reunidas. Geralmente o grupo dos homens ia à frente e atrás vinha o grupo das mulheres com as crianças, com os animais. E então, desta maneira, eles foram a Jerusalém. Chegando lá, eles foram se dedicar às suas obrigações religiosas. E neste interim, o Senhor Jesus se afastou de seus pais e se envolveu ali com
os anciões do templo e permaneceu ali com eles. Quando os pais de Jesus terminaram todas as suas obrigações religiosas, decidiram então voltar para Nazaré. E é interessante que eles não perceberam nesta volta que Jesus não estava voltando com eles. Talvez estivessem imaginando que Jesus estava com os seus parentes, pois o texto sagrado nos diz que, ao chegarem em Nazaré, eles procuraram entre os parentes, mas não encontraram Jesus. Talvez José ia na frente num grupo de homens e não percebeu que Jesus não estava com ele e imaginou que estava com Maria lá atrás. Talvez Maria também imaginasse que Jesus estivesse com seu pai lá na frente. O que a Bíblia nos mostra é que eles não sabiam que Jesus não estava com eles. E Jesus estava em Jerusalém, ele permaneceu lá sem que seus pais o soubessem. Ele permaneceu ali com os anciões, com os escribas. Ali ele foi alimentado por eles, ali ele foi protegido, ali ele foi também instruído por eles. E então eles começaram a procurar entre os seus parentes, como diz o texto sagrado, e eu fico imaginando o pânico que foi para os pais de Jesus. Uma vez, o meu filho, que hoje tem 12 anos de idade, o Daniel, ele era um pouco pequeno, e nós estávamos no shopping. Por 2 vezes eu o perdi ali no shopping e eu fiquei em pânico procurando ele e depois eu encontrei com segurança. Outra vez foi no aeroporto. Estávamos no aeroporto e esse menino tomou um caminho do desembarque e a gente ainda ia pegar um outro avião e eu procurei ele ali naquele andar onde eu estava, o andar de cima, e não o encontrei até que o encontrei com um segurança e então eu tive tranquilidade. Isso foram poucos minutos. Nada de horas. Agora imagina dias sem estar com seu filho. Então os pais estavam extremamente angustiados, abatidos, procuraram, não encontraram e só vieram a encontrá-lo depois de 3 dias. Isso já havia levado um dia de viagem, no qual eles voltaram de Jerusalém para Nazaré, mais um dia de viagem quando eles voltaram de Nazaré para Jerusalém. Além disso, havia os perigos da estrada, assaltantes, animais, feras, que poderiam ter pegado Jesus. Então eles também podem ter imaginado que Jesus estava morto. Neste momento, todas as convicções, tudo aquilo que o anjo falou para Maria e para José, tinha sido abalado. E eles então voltaram a Jerusalém, e chegando em Jerusalém, eles encontraram Jesus no templo, estudando. O texto sagrado nos diz que ele estudava ali a palavra de Deus, com os doutores. Aí a mãe de Jesus chega e: por que fizeste isso conosco? Por que desapareceste dessa maneira? Por que estavas aqui e não nos procurasse? Por que fizeste isso conosco? E Jesus, ele age naturalmente, ele é submisso à sua mãe, é submisso ao seu pai, mas ele diz: por que me procuravais? Não sabia vocês que eu tinha que estar na casa de meu pai? E aí então ele volta com seus pais para Nazaré e lhes era submisso, como diz o texto. Maria guarda estas palavras no coração. Meus irmãos, o que eu quero ensinar deste texto, a lição que me salta aos olhos e tira ao meu coração, é aquela que nos leva ao tema da mensagem. Será que você também já não perdeu Jesus de vista na sua caminhada? Porque vejam, os pais de Jesus eram religiosos, dedicados, eles se dedicaram aos ritos religiosos daquela época, aos sacrifícios, aos cumprimentos dali com o sacerdócio e com a religião judaica. Mas eles, mesmo assim, perderam Jesus de vista. E quantos também não estão se dedicando aos rituais religiosos das suas igrejas, das suas denominações? Muitos estão se dedicando aos estudos bíblicos, estão se dedicando aos estudos teológicos, mas mesmo assim já perderam Jesus de vista há muito tempo. Nós temos, por exemplo, em Mateus, o exemplo de um grupo de pessoas que chega diante de Jesus e diz: em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, profetizamos, fizemos muitos milagres. E estas pessoas não conheciam Jesus, estavam caminhando sem estar seguindo Jesus. E Jesus vai dizer para elas: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus não conhecia elas, elas achavam que conheciam Jesus, mas Jesus não conhecia elas. E o importante não é se eu conheço a Cristo, mas é se Ele me conhece, se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida por Jesus, porque somente Ele pode escrever o meu nome ali no livro da vida. Então os pais de Jesus perderam Ele de vista, e a questão é, se os pais de Jesus perderam Ele de vista, quanto mais nós, que somos pecadores e que temos uma relação com Jesus apenas pela fé, não de ouvir
não de vê-lo pessoalmente, não de tocá-lo, não de conhecê-lo como José e como Maria, que esperou 9 meses ali e ela então veio a perder ele de vista. Ela se distraiu com as coisas. É possível nos distrair com muitas coisas neste mundo, com a religião, por exemplo, e perdermos Jesus de vista. E o que devemos fazer se isso acontecer? O que devemos buscar? Em primeiro lugar, nós devemos voltar por onde andamos. Um texto lá em Apocalipse nos fala da igreja de Éfeso, que tinha obras, era uma igreja ativista, que se dedicou à religião, no entanto, não tinha amor. Era uma igreja que se reunia como se Jesus estivesse dentro, mas ele não estava, ele estava à porta, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e eu vou então morar, vou cear com você. Mas eles estavam se reunindo e cultuando a Deus como se ele estivesse lá, e ele não estava. Eles já tinham perdido Jesus de vista há muito tempo. No Antigo Testamento também o povo cantava, o povo oferecia sacrifícios, davam os dízimos, as ofertas, e Deus não se agradava daquela festa, não recebia ali as adorações, os sacrifícios, porque o povo estava com um coração cheio de iniquidade, de pecado. Eles estavam cheios de mundanismo, eles já haviam perdido de vista a Deus há muito tempo. Eles tinham virado as costas para Deus e eles faziam aquilo porque eles gostavam disso, não para a glória de Deus. A motivação deles era o próprio eu e não aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Quantos também não estão fazendo o que estão fazendo para agradar a si mesmo, cuja motivação são interesses escusos, obscuros? Quantos não pregam a palavra, como o apóstolo Paulo disse, para afligir aflições ao apóstolo? Então eles não estão olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eles estão olhando para este mundo e procurando viver para este mundo e procurando as riquezas deste mundo e procurando a glória deste mundo. Estes já perderam Jesus de vista há muito tempo. E o que devemos fazer? Devemos fazer o que Jesus disse àquela igreja: arrepende-te, volta por onde andastes, arrepende-te, lembra-te de onde caístes e arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. E aí então eles voltaram ali, procuraram entre os parentes, procuraram entre as pessoas que conheciam também a Jesus. Nós devemos procurar entre aqueles que temem a Deus. E eles voltaram ao templo. Ali na casa do Senhor eles encontraram Jesus e ele estava ensinando a palavra, ele era ouvido por aqueles mestres e ele ouvia também aqueles mestres e eles ensinava com autoridade. E isto também nos mostra que nós vamos encontrar o Senhor Jesus na casa do Senhor, aonde o povo de Deus se reúne, aonde a palavra de Deus é pregada, ensinada com amor e com fidelidade. Então, se você perdeu Jesus de vista, você precisa se voltar para a palavra do Senhor. Você precisa se apegar à palavra do Senhor. Você precisa buscar aqueles que temem ao Senhor, aqueles que estão olhando firmemente para o Senhor. E assim, compartilhar do temor do Senhor com os que temem ao Senhor. Não se distraia. Há muitas coisas que distraem o coração do homem. Há muitas coisas que nos iludem. Não se distraia com o brilho deste mundo, porque o brilho deste mundo é opaco comparado à eternidade, à glória que está preparada para aqueles que estão olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente para Jesus, creia nele, cuide, para que você não perca Jesus de vista. Há muitos que já estão na igreja há 40 anos e andando sem Jesus. Lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam andando ali cheios de incredulidade do coração. Jesus estava ao seu lado e eles não estavam enxergando. Então tenha cuidado também para que a incredulidade não esteja dominando o seu coração. Mas lembre-se que mesmo em meio à incredulidade, Jesus estava ali ao lado deles. E as palavras que ele falava incendiavam o coração daqueles discípulos. Portanto, Jesus, ele é um Deus gracioso e misericordioso. Não nos trata segundo os nossos pecados. Ele voltou com sua mãe, ele voltou com seu pai, mesmo eles tendo perdido eles de vista. Jesus voltou com eles e lhes era submisso. Ele está conosco, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia, porque ele veio para nos salvar. Então, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé e peça: Senhor, olhe para mim. Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Senhor, me firme nos teus caminhos de santidade e de justiça. Que Deus lhe abençoe. Esta é a minha palavra para você hoje. Fique em paz, viu? Não se esqueça de estar
nos acompanhando aí, se inscrevendo no canal. Não se esqueça, se for assim do seu agrado, de curtir o vídeo e também de compartilhar para alcançarmos o maior número de pessoas possível. Que Deus lhe abençoe, fique em paz e não peque mais. Amém.